Bom dia, nesse domingo, meio friozinho. Mais uma vez nós estamos aqui para nós conversarmos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês essa nossa reflexão de um texto. Ele está escrito em Mateus, no capítulo 4, e também em Marcos, capítulo 7. É sobre a mulher sírio-fenícia. Nós muitas vezes julgamos que nós pedimos algumas coisas. Nós falamos sobre isso, o pedir na última vez a Deus, segundo a vontade de Deus, e se as palavras dele estivessem em nós, e estaria também conosco. E muitas vezes nós reclamamos a nossa vida e achamos que nós ganhamos migalhas, né? Às vezes você dá algo para uma pessoa e a pessoa não aceita aquilo, achando que aquilo é uma migalha. E outras pessoas recebem de bom grado tudo aquilo que você dá. É interessante essas duas posições. E nós estamos aqui então para discutir, para conversarmos. É que no capítulo 15 de Mateus, no capítulo 7 de Marcos, Jesus está discutindo com os doutores da lei, com os saduceus, os fariseus, daqueles que se achavam puros, né? Aqueles que entendiam que eles eram um povo chamado por Deus, um povo escolhido, os judeus, e eles então eram puros, né? Nesse encontro com a mulher sírio-fenícia aqui, Jesus ele vai ilustrar, na verdade, o que ele vai falar para os outros aqui, para os judeus, sobre a pureza e a impureza. Esses descendentes supostamente piedosos dos judeus, né, de Abraão, no caso, eles agradeciam diariamente a Deus por não terem nascido gentios, ou goim, que chamam, né, estrangeiros, gentios estrangeiros, e se colocavam numa posição superior a todo mundo. Em Tiro, onde Jesus vai encontrar com essa mulher, que era uma região predominantemente de gentílica. Tinha alguns judeus, mas a maioria era gentios, eram estrangeiros. E Jesus então ele vai rejeitar essa distinção. E isso se torna muito claro no Evangelho de Jesus, que o Evangelho, na verdade, da libertação, de Deus, que o Evangelho é as boas novas de que o reino de Deus está no nosso meio. Ele foi planejado não só para um grupo específico, mas para todas as pessoas, para toda a humanidade, né? Todo planejado para todas as pessoas no mundo. Então, a base para que sejam aceitos por Deus não é uma questão de antecedentes étnicos, no caso, não é isso, mas sim o relacionamento com a pessoa de Jesus, que nós entendemos que é ele que faz essa religare, né? Ele que religa essa questão do homem a Deus, né? Então não é ético, não. É interessante entender isso aí. Então a ênfase dessa narrativa aqui, dos textos aqui, não está, no caso daqui a pouco a gente vai ver, na expulsão do espírito maligno que estava sobre a filha da mulher sírio-fenícia, né? O tema, na verdade, dessa parábola de Jesus, muito incisiva, é que Jesus e o diálogo que ele tem subsequente com essa mulher aí vai girar em torno de filho e de comida, né? Isto é, de pão e migalha. No texto que nós temos aqui, é interessante do capítulo, eu vou focar no capítulo de Marcos, capítulo 7, mas eu quero pincelar algumas coisas aqui no capítulo 15 de Mateus. Os judeus estão dizendo para Jesus, porque os seus discípulos, isso é em Jerusalém, eles comiam sem lavar as mãos, e eles tinham que seguir, então, seguir a regra, né? O que era adotado, as doutrinas que eles ensinavam e que foram ensinadas para eles, e os preceitos que eles aprenderam ali de outros homens, né? Usando até o nome da lei que Deus deu, né? Então Jesus vai falar para eles que eles honram com os lábios a Deus, mas o coração deles está longe de Deus, né? No versos 8. E no versos 9 ele vai reafirmar algo importante, muito importante para mim, na verdade, é que em vão me adoram, ensinando
doutrinas que são preceitos de homens. Nós somos mais importantes que aqueles, porque nós servimos a Deus. Nós fomos chamados, nós somos o povo eleito, nós então estamos entronizados, somos os príncipes, né? E o resto é estrangeiro, gentil. Eu trago isso não só para os judeus, como também para uma grande parcela hoje do que se chama igreja evangélica, né? De nós sermos superiores ou melhores do que os outros que não são. Então, no versículo 11, Jesus vem, né, contundente aqui. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem, porque eles estão dizendo que o pessoal estava comendo milho, os discípulos, sem lavar a mão. Bom, não é isso que contamina o homem, que entra pela boca, mas o que sai, porque o que sai está dentro do coração. Então toda essa fúria, né? essa casca, essa mentira que é feita porque dizem que adora a Deus, mas não faz aquilo que Deus fala para fazer, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é o síntese de todos os mandamentos, e ao seu próximo assim, como a si mesmo, né? Então Jesus diz que o que contamina um homem é o que não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. E depois aqui eu vou passar para o capítulo 7. Assim, eu quero dizer algumas coisinhas aqui antes no capítulo 15, que está bem claro. É interessante, parece que Jesus está meio assim, está com seus discípulos, ele sai daquela região da Jerusalém e depois ele vai para Tiro e Sidom, que é uma região de estrangeiro, e ele chega lá. Quando ele chega lá, tem uma mulher que parece-nos que já sabe que Jesus, quem ele era, já tinham ouvido falar alguma coisa. Então essa aí Tiro e Sidom, na região do mar Mediterrâneo, um território perto do Líbano, hoje moderno no caso. Essa mulher devia ser fenícia também, síria também, e então é sírio-fenício. Então tem até havido um debate se Jesus conversou com ela em grego, porque ela fatalmente falaria grego, Jesus também. Então o consenso talvez que isso também não é importante, não. Mas Jesus então sai de Jerusalém, depois para Galiléia, da Galiléia ele sai e encerra o ministério dele ali, e ele vai então para aqueles que são... O engraçado com o ministério que ele encerrou era para aqueles que estavam em Jerusalém, na Galiléia, que se achavam justos, né? E que não reconheciam a necessidade de Jesus. É muito estranho isso, né? Eles, apesar de ter todo o conhecimento da Torá, né? Do Taná, na verdade, dos profetas, dos Salmos e do Pentateuco, o Taná, no caso, eles achavam que eles eram conhecedores, né? E se achavam justos e que não precisavam de Jesus ensinando para eles o que eles tinham que aprender, né? Então Jesus vai para essa região. As pessoas que vão reconhecer Jesus não são aqueles que foram chamados, que se achavam os corretos, os seguidores da lei, das doutrinas, dos ensinamentos de Deus, que não seguiam, na verdade era tudo de boca para fora, né? E se achavam justos. Quem vai, na verdade, reconhecer a necessidade da precisão de Jesus, ele vai encontrar numa terra de gentios, que é Tiro e Sidom. E agora então ele vai se dirigir para Tiro e Sidom, e ali ele vai vai ter um encontro com essa mulher, né? Então essa mulher, logo que ela ouve que Jesus está ali na região dela, essa mulher corre para falar com Jesus. É interessante, está aqui no capítulo 15. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, chamava Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse é o clamor dessa mulher, dessa sírio-fenícia, e que ela vai pedir, né, a Jesus que o ajude em situação da filha dela. É interessante também que, além do que os judeus diziam, os rabinos, de que eles davam graças a Deus por não ser gentios, e também davam graças a Deus por não ser mulher também. Interessante, né? Além dessa mulher não ser israelita, né, aquele que foi chamado, que recebeu os ensinamentos de Deus, segundo os rabinos, ela também teve um infortúnio então de ser mulher, né? O que essa pessoa, né, duplamente desqualificada por ser estrangeira e ser mulher, como ela podia esperar de um judeu, né, fazer um pedido, além de ser ela, um pedido pela filha dela, que também era considerada pelos os justos como impura, devido à sua possessão demoníaca. Então, duplamente desqualificada essa mulher estrangeira,
e essa mulher que era mulher, por ser simplesmente mulher. Então nós temos aqui que é um apelo insistente dessa mulher. Ela vai até Jesus e pede para Jesus. Mas olha só que interessante, é uma coisa meio difícil de explicar, eu não sei muito bem o que seria isso aqui. Mas olha só, ela clama e por Jesus: tem compaixão de mim, minha filha está no capítulo 15 de Mateus, eu estou, tá? Versículo 22. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Interessante, que ele não fala nada com ela. Ela clama a ele e ele não fala nada, né? Além de não falar nada, os discípulos vão se aproximar e vão rogar a ele, dizendo assim: despede-a, manda ela embora, pois vem clamando atrás de nós. Quer dizer, uma mulher, uma estrangeira, atrás de um grupo de judeus, clamando ao Senhor, reconhecendo, porque ela chama aqui ele de filho de Davi, reconhecendo quem ele era. É interessante isso, ela reconhece quem Jesus é, né, por ouvir, por entender, e ela vai pensar: poxa, só esse homem vai poder, totalmente diferente daqueles que se julgam justos, que acham que receberam todo o ensinamento. Essa mulher que era desqualificada por esse grupo, é justamente ela que vai entender, porque eles não entenderam quem era Jesus. É muito, muito interessante isso aí. Então, eles pedem que Jesus venha despedir essa mulher aqui. Aí Jesus vai fazer uma outra coisa. Além dele não responder palavra nenhuma para essa mulher, o que ele vai fazer, né? Olha só, ele vai responder agora aos discípulos. Ele não responde a elas e responde aos discípulos. Olha, não fui, versículo 24, enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele veio só para os judeus. Aqui, segundo ele não fala com ela e diz assim: ó, eu só vim para as ovelhas perdidas. É um evangelho só para esse grupinho de pessoas que deveriam ser justos, que deveriam ser as pessoas que seriam aqueles que expressariam Deus, né? É interessante essa questão aqui. Nós falamos sobre migalhas, né? Essas pessoas justas não receberam migalhas, foram um banquete, né, de Deus, segundo o entendimento deles, mas eles também não honravam a Deus do jeito que deveriam ser. Como diz Jesus, ó, só de boca para fora, né? De boca para fora, mas o coração está contaminado, esses caras não querem saber, né? Aí ela veio no versículo aqui, do versículo 25 aqui, 26, ela ouviu também que Jesus falou: olha, eu vim só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. É interessante, porque além dela de ter dito lá no versículo lá, 22, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está endemoniada, né? Ela veio agora nesse versículo dizer: socorre-me, Senhor, socorre-me. Aí ele vai responder para ela, não respondeu no primeiro momento, respondeu para os discípulos, né? E ele vai responder para ela dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É uma palavra muito forte aqui no caso aqui, né? E ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Eu gosto do capítulo de Mateus, de Marcos aqui, porque tem algo a acrescentar aqui. Ele diz assim para ela assim, Marcos, nós estamos em Marcos 7:24, diz aqui: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, fala para os judeus, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, aqui no texto de Marcos, que não encontramos isso no texto de Mateus, diz assim: por causa dessa palavra, né? Então nós temos, é interessante essa questão que encontra essa mulher, e nesse pedido insistente dessa mãe, Jesus vai então falar essa parábola, né? Deixa primeiro que se fartem os filhinhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorros, né? Ninguém sã consciência, apesar de hoje nós temos esse amor pelos pets e tal, daria a comida do bebê para um animal. Ninguém faria isso. Ele está dizendo: ó, ninguém pega a comida da criança e dá
os animais, para os cachorros, no caso aqui, que é o cachorrinho no versículo 27 aqui do Marcos aqui. Bom, mas aí nós entendemos que o chamado de Deus, no capítulo de Gênesis 12, foi para Abraão e o povo que seria a descendência de Abraão, que seria, no caso, marcadamente os israelitas, né? A prioridade seria os israelitas, né? Que é um conceito que é ensinado no decorrer de toda a escritura. Então Jesus vai concentrar o seu ministério servindo os judeus. No começo só os judeus aí. Uma prioridade que ele mesmo afirma ao dizer que primeiro os filhos, ou seja, primeiro a casa de Israel aqui. Né? É evidente então que uma família não vai privar os seus próprios filhos a fim de alimentar o animal da casa. Né? Primeiro a criança, né? Para poder se satisfazer. Mas a mulher, ela vai, apesar de ela ser cirofenícia, ser estrangeira, ela vai entender, né, totalmente a parábola de Jesus. Ela vai entender o que Jesus está falando, mais do que os doutores da lei do capítulo 7 de Marcos e o 15 de Mateus. Ela que não era doutora, ela que não tinha conhecimento, ela que era uma estrangeira, ela que não foi chamada como um povo escolhido, como um povo justo, ela vai entender muito mais, né, o que Jesus está falando do que o que Jesus falou para os doutores da lei ali. E ela vai responder com a versão dela, né? A versão que ela tem da coisa. Embora ela reconheça a primazia de Israel, que foi chamado por Abraão, ela crê que a concessão, né, ao pedido que ela faz a Jesus para a filha, para que ela possa comer também o que quiserem, né? E ela entende e fala para Jesus: pô, tudo bem, então tá bom. Ó. Vamos ver novamente aqui como é que está aqui aqui. Mas Jesus diz: deixa primeiro. Ela, porém, respondeu: Senhor, mas os cachorrinhos, bom, eu entendo o que você está falando, que tem que dar para os filhos também a comida. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas, da sobra das crianças, né? Ela entendeu e ela se colocou num lugar de subalterna, de inferior mesmo ali, reconhecendo: não, tudo bem, eu entendo que os judeus foram chamados e escolhidos tal, e eles são o povo ali escolhido, né, os descendentes de Abraão, a prioridade é eles, mas o que cai também da mesa dele também, alimenta também os cachorrinhos. Ela se colocou ali junto com a filha dela como os cachorrinhos, os cachorros também, aquilo que é sobrado, né? Aí as pessoas vão e pegam um pedaço de osso e jogam pro cachorro e tal, aquela sobra, né? A migalha, o resto. E ela fala assim: não, tudo bem, eu entendo, mas eu entendo isso, e também nós podemos comer isso aí, e comem o que quiserem, o que é dado para eles aí, né? Então, que a graça de Deus, ela entendeu que é mais do que suficiente para atender as necessidades dela e também a necessidade da filha. A graça de Deus, no geral, no âmbito geral, no caso, eu estou falando aqui uma coisa micro, que é a mulher e a filha, e agora uma outra coisa macro, que é todo o povo de Israel e todos os povos da terra, toda a humanidade, né? Ela e a filha, é o que ela está dizendo, ela vai se satisfazer com a migalha, né? E nós também deveríamos entender também isso, que nós ficaríamos satisfeitos com qualquer migalha que Deus possa nos dar. Muitas vezes nós queremos muitas coisas de Deus, queremos um banquete, queremos churrasco, né? Uma churrascaria bem 5 estrelas, aquela picanha maravilhosa, todas aquelas coisas, guloseimas, gostosuras lá. E Deus às vezes nos dá só uma migalhinha, mas foi Deus que deu, né? Um texto que de Paulo fala, e foi musicado por um pastor, diz sobre essa questão de Deus dar, né? Um pouco para nós, né? Um pouco para nós. Ele fala assim: Senhor, um só olhar seu já me basta, né? Um só olhar seu já me basta. E isso então deveria bastar, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós. É quando Pedro nega a Jesus, e Jesus diz o texto, e Pedro olhou e Jesus estava olhando para ele, mas não talvez com condenação: tá vendo, eu te falei, agora você vai se dar mal. Não, com misericórdia, né? Com misericórdia. Senhor, um só olhar seu já me basta, nos basta. Senhor, eu posso comer das migalhas, porque as migalhas que caem da mesa
dos seus filhos me satisfará e fará aquilo que necessito nesse momento, que era ser a filha curada, né? Então a fé dessa mulher gentia, dessa estrangeira, ela não se consiste no fato de que ela dá a Jesus uma resposta rápida, não, logo lá falou em cima, mas no fato de ela dizer, sim Senhor, sim Senhor, e ela reconhece, né, o Jesus como doador do pão da vida. Então ela vai declarar com toda a satisfação, com toda a alegria, que a migalha que cai da mesa daquilo que é destinado ao povo de Israel vai satisfazer e vai curar. Então Jesus novamente testa a fé da mulher, dizendo assim, olha só, o que ele fala aqui para assim, que eu gosto aqui do texto aqui, que ela fala, eu tenho que achar que eu estou perdido aqui, tá aqui, voltando, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Não, ele não deu nenhuma ordem de poder, né? Que nem falou, Lázaro, sai para fora do túmulo. Não, olha, você vai lá, você vai fazer isso. Olha, você pode ir que a tua filha está curada. Por causa dessa tua palavra, por causa que você aceitou comer a migalha. Se você come a migalha, que é um pedacinho, e agora o que vai ter? Vai ter um banquete de alegria, porque a filha que estava morrendo endemoniada, ali sendo possuída, vai ser curada. Né? Pela fé dela, pela palavra dela mesmo, não foi de Jesus. Ele não deu nenhuma palavra nós falamos palavra de ordenança, né? de imposição de ordem. Olha, seja curada. Ele falou, não, por causa da tua palavra, pode ir que o demônio saiu da sua filha aqui. E acabou. E essa questão que ele manda. Então, informa a mãe que a criança tinha sido liberta. Embora tivesse ele e ela distante da filha dela, né? E então ele convida, parece-nos, a crer, que ela creia que ele possui, ou ela entende que ele possui realmente o poder e o conhecimento que pertence somente a Deus. É uma fé mesmo, uma coisa interessante, né? Sem qualquer evidência externa, baseada somente na palavra de Jesus, ela sai dali e vai para casa e encontra a filha dormindo na cama, tranquilamente, né? A criança está completamente recuperada daquilo que ela foi falar para ele, né? Daquilo que estava possuída, né? Então apenas uma migalha de Jesus traz uma satisfação indizível para nós, né? Esse potencial do que nós, os estrangeiros, os gentios, temos para uma resposta positiva de Jesus, né, no caso, ela é comparável às melhores respostas que dentro de Jesus falou para os judeus. É interessantíssimo, sim. Então a mulher sírio-fenícia é uma porta-voz para o mundo não judeu desse amor, desse cuidado que torna benefício de generosidade de Jesus, do Messias, né? Depois que a divina misericórdia foi oferecida a Israel, e essa misericórdia ela se expande também para os não israelitas, para todas as pessoas do mundo, né? Benefício, Messias, ela é porta-voz. Olha, por causa da tua palavra. Qual foi a palavra? Olha, qual que ela disse? Mas, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Às vezes, um pouquinho de Jesus. Senhor, um só olhar seu já me basta. Jesus, Jesus, Jesus. Uma migalha, um olhar. Baseado nisso, na palavra de Jesus, baseada no entender quem Ele é, né? Nós somos, apesar de nós não reconhecermos e muitas vezes não entendermos, já falei várias vezes isso, nós somos abençoados, cuidados por esse Deus maravilhoso. Que você tenha uma semana maravilhosa, um final de domingo maravilhoso também, e que você entenda que às vezes é migalha, mas não é migalha do homem, é migalha de Deus, né? E se é migalha de Deus, ela é demais. Um só olhar seu já me basta. Fica com Deus, Deus abençoe a sua casa, a sua vida.